Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, 70% do gasto federal sobe além do teto fiscal criado pelo governo. Estudo mostra que, na visão de lulistas e bolsonaristas, o mais radical é o outro. E Palmeiras goleia e volta a abrir vantagem na liderança. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta segunda-feira, 24 de agosto de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. Levantamento do Estadão informa que quase 70% das despesas do governo federal sujeitas ao arcabouço fiscal cresceram nesse ano acima do limite máximo de 2,5%, além da inflação previsto pela regra. O relatório, com base em dados do Orçamento da União, mostra que esse movimento pressiona outras áreas, já que o teto se aplica ao conjunto das despesas. O arcabouço fiscal ele estabelece que o total dos gastos pode crescer em termos reais até 2,5% ao ano. Assim, quando certas despesas avançam acima do limite, outras precisam crescer menos ou até sofrer cortes para o governo cumprir a regra. Nesse ano, cerca de 2,3 trilhões de reais em gastos do Poder Executivo estão sujeitos ao arcabouço. Desse total, aproximadamente 1,6 trilhão corresponde às despesas que registram um crescimento real acima do teto em relação ao ano passado. O Ministério da Fazenda afirma que o governo tem adotado medidas para reduzir o déficit e que o principal desafio é controlar a dinâmica dessas despesas. Os brasileiros chegam às eleições de 2026 com uma parcela maior da renda comprometida com dívidas. O índice atingiu 28,5% em maio, 3 pontos percentuais acima de 2022. O endividamento elevado pode influenciar o chamado voto econômico, fazendo eleitores avaliar o governo pela percepção de bem-estar financeiro. As eleições de 2026 já começam também a influenciar o mercado financeiro, aumentando a volatilidade da bolsa, do dólar e dos juros. O Ibovespa acumula uma queda de quase 4% em agosto, enquanto o dólar voltou ao patamar de R$ 5,20. Investidores estão especialmente atentos às propostas dos candidatos para as contas públicas e o controle da dívida. E um estudo da Morin Kaman e Ipsos IPEC mostra que lulistas e bolsonaristas enxergam um outro grupo como mais radical do que ele realmente é. A pesquisa aponta diferenças importantes entre os estereótipos e as opiniões reais dos dois lados, especialmente sobre família, igualdade salarial, democracia e ascensão social dos pobres. Foram ouvidas 2.000 pessoas e os pesquisadores concluíram que a polarização aumenta a percepção de que os adversários são mais extremos do que de fato são. Hoje o Estadão também informa que a frota de aviões menos ruidosas em Congonhas subiu de 22% em 2024 para 32% no primeiro semestre desse ano, mas o nível de ruído continua semelhante ao de 4 anos atrás. As reclamações de moradores aumentaram, chegando a 160 entre janeiro e maio desse ano, depois das mudanças nas rotas dos voos. A AENA, que é a concessionária que administra o aeroporto de Congonhas, oferece descontos para aviões mais silenciosos e estuda ampliar o uso de procedimentos de decolagem que reduzem o barulho. Notícia no seu tempo. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta... No futebol, o Palmeiras goleou o Vasco por 4-1 no Nubank Park e chegou a 51 pontos, abrindo 6 de vantagem sobre o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, o Vasco está na penúltima posição e volta a flertar com o rebaixamento. E o melhor filme
54º Festival de Cinema de Gramado é Nosso Segredo. Estou feliz, estou honrada, estou emocionada. Muitas histórias envolvidas. Eu acho que vou precisar de muitos encontros pelo Brasil para contar cada etapa e como foi chegar até aqui. O Festival de Gramado premiou Nosso Segredo, de Grace Passor, como melhor filme, enquanto Feito Pipa também se destacou com vários troféus, incluindo direção e prêmio do público. Entre os documentários, venceu a cinebiografia sobre Gonzaguinha e, na competição gaúcha, o principal prêmio ficou com Filhas da Lua. O júri distribuiu os prêmios entre todos os 6 longas de ficção concorrentes, valorizando diferentes qualidades das produções. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Mônica Herculano e o editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você, uma excelente semana e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.